Precisando de ajuda nas questões de língua portuguesa? Então assiste nossa aula. Eu sou a professora Ana Veloso, do Carioca 2 da Escola Municipal José Maria Belo, e voltei para conversar com você sobre o material de complementação da semana de 15 de junho. Ele chegou cheio de dicas e informações nesse tempo tão difícil. É um abraço e também uma oportunidade de aprendizagem. Nessa semana, o material nos apresenta o universo da capoeira, uma representação cultural que mistura esporte, luta, dança, música e cultura popular. Conheça mais assistindo a entrevista de Nestor Capoeira, mestre capoeirista e escritor. É sobre capoeira também que fala o texto jornalístico do nosso material. Leia o texto, procure o significado das palavras que não conhece no dicionário. Nos dicionários físicos, as palavras se encontram em ordem alfabética. Existem ainda palavras que se destacam e vêm expressas no canto direito e esquerdo. São palavras-chave, que servem para orientar nossa consulta, pois indicam a primeira e a última palavra de cada página. Conhecer novas palavras, aumentar o vocabulário, garante maiores chances de comunicação e amplia sua capacidade cerebral. Para ajudar, eu trouxe o significado de 3 palavras encontradas no texto do nosso material. São elas: cunho, que significa caráter ou índole, traços ou características; curador, que nas artes significa uma pessoa responsável pela organização e manutenção das obras de arte; e formativo, uma palavra que significa aquilo que oferece alguma contribuição para a formação de alguém. Perceba que antes do significado de cada palavra aparece a sua classe gramatical. Aqui temos 2 substantivos e um adjetivo. O substantivo é a palavra que nomeia qualquer coisa ou ser. Já o adjetivo é uma palavra utilizada para a caracterização do substantivo. Ou seja, adjetivos são palavras que atribuem características para uma coisa ou para um ser. Eu já ia esquecendo. Ao encontrar o significado de uma palavra no dicionário, substitua no texto e veja se faz sentido. O contexto em que uma palavra foi utilizada é fundamental. E falando de texto, vamos relembrar gêneros jornalísticos que estudamos. São eles a nota, a entrevista, a reportagem e a notícia. A nota é um texto bem curtinho, com informações básicas sobre um determinado fato. A entrevista permite que o leitor conheça opiniões, ideias de uma pessoa sobre um fato qualquer. Notícia e reportagem são gêneros informativos bastante parecidos, principalmente na sua estrutura. No entanto, a notícia, ela narra fatos diários de uma forma mais objetiva e imparcial. O que isso significa? Que ela é mais direta e ali não são apresentadas a opinião de ninguém, né? Ali não se faz juízo de valor. Já a reportagem é um gênero mais longo. Ela aprofunda uma notícia. Então, enquanto a notícia ela vai descrever o fato, a reportagem vai investigar esse fato. Vai apurar as origens do fato e também as causas e os seus efeitos. Agora, então, é momento de discutirmos o texto jornalístico do nosso material, que informa sobre o encontro virtual e gratuito de capoeira. Sobre esse texto, a questão 1 solicita que você responda as perguntas usando o primeiro parágrafo do texto. O primeiro parágrafo de textos jornalísticos apresenta sempre um resumo em poucas linhas, no qual são fornecidas respostas a questões fundamentais. Que questões são essas? O que, ou seja, os fatos. Quem, os personagens e pessoas envolvidas naquele fato. Quando, o tempo em que esse fato ocorreu. Onde, o lugar onde o fato ocorreu e por quê. Aqui, onde, no espaço virtual.
o que? A 6ª edição do Encontro de Capoeira Angola em novo formato. E quando? No dia 29. A questão 2 fala dos títulos. O título principal é aquele que geralmente é bem evidente para despertar a atenção do leitor. Observa como as letras estão em negrito, certo? Aqui temos como título principal Encontro Virtual e Gratuito de Capoeira Angola, começa nessa sexta. O título auxiliar funciona como um complemento do título principal, acrescentando algumas informações. No nosso texto, o título auxiliar é esse daqui. O evento, realizado pela plataforma Zoom, é voltado a todos os capoeiristas profissionais e interessados. Na questão 3, temos o uso das aspas, um sinal de pontuação representado graficamente por esse símbolo aqui. Olha ele. As aspas são usadas para destacar alguma parte do texto. Nesse caso, as aspas foram usadas para transcrever a fala de Carla Natureza, que é capoeirista e curadora do evento. E se estamos falando de um texto jornalístico, é fácil perceber que sua função é informar aqui a resposta da questão de número 4. As próximas questões você encontra a resposta no texto. O evento ocorrerá virtualmente sem aglomeração. Ele contou com as seguintes atrações: oficinas, poesias, palestras e roda de conversa, dança afro, samba e show. E teve como objetivo o aprofundamento cultural das raízes afro-brasileiras, valorizando a cultura popular e seus mestres. E, finalmente, temos a proposta da produção textual. É apenas um parágrafo que você deve escrever. Lembrando que o parágrafo é como um microtexto. Parágrafo é uma estrutura textual onde estão contidas informações, sendo caracterizado por um recuo em relação à margem esquerda. Parágrafos são constituídos por diversas frases que devem apresentar coerência e coesão, ou seja, uma ideia central mediante pontuação e uso de elementos coesivos. Terminamos. Agora fica um abraço e a certeza que logo estaremos de volta às nossas escolas. Abração. Vai passar.